Porque eles querem impedir que esse Cristo cósmico apareça. Seria uma volta de Jesus falsa? Seria uma falsa aparição de Cristo? Ainda tem esse elemento. Para nos enganar. Sim, ainda tem esse elemento que eles estão armando nos bastidores. A Idade Média, com as fogueiras, tem espíritos desencarnados, consciências desencarnados lá no plano astral, que até hoje estão emulando ódio. Isso acontece, isso não é romantismo, não, isso é real. Deixa eu te perguntar uma coisinha. Você fala em relação à necessidade do fim das religiões e também dos ídolos fabricados. Isso. Minha pergunta para você é: esse fim das religiões é uma consequência ou é uma necessidade da transição planetária? Para ela acontecer, é necessário esse fim ou será uma consequência? É uma necessidade e acaba se tornando consequência. É uma necessidade. Mas é que eu preciso esclarecer isso, tá? Não é um fim do processo religioso, porque isso é antinatural. Nós estamos aqui numa conversa entre amigos. Isso aqui é um ato religioso. Religare. Né? Conexão, religar o espírito. Religar o espírito. E quando eu entro em interação com as forças da natureza e os meus pares em espécie, isso aqui é religação, é religare. Isso jamais vai ser destruído. É impossível, inclusive. O que precisa ser modificado é essa dogmatização do processo religioso. Essa necessidade de transformar você numa caixa de crenças e só. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso usar batom. Não, se você usar batom, você estará pecando. Se minha filha usar uma mini saia, estará pecando. Peraí, mas Deus disse isso? Está na Bíblia, mas aí fica um circuito que você não sai daquilo nunca. E a tradição vai mantendo isso. Em nome de uma suposta verdade. Eu estou colocando coisas bem banais, né? Tem coisas piores, inclusive. Então, assim, o que é religiosidade? É você entender a relação do sagrado que está na sua imanência enquanto ser, está dentro de você, com o sagrado que envolve a própria natureza, o mundo. Isso aqui é a religião pura. Agora, um líder cria um livro e diz que você tem que fazer isso, isso e isso. Aí diz que isso aqui é religião. E se você não fizer isso aqui, você está no inferno. E os próprios religiosos, especialmente a Igreja Católica, no final da década de 90, o Papa João Paulo II, na bula Coertera, se eu não estou enganado, disse que céu e inferno são estados de consciência. O Papa falou isso? Falou, está registrado. Caraca. Caramba. Aí o leigo católico não sabe disso, porque foi manipulado a pensar que céu é um lugar, inferno é outro, e quer dizer, você fica preso, né, num tipo de visão que não... É esse o contexto que eu critico e outros também. Não é o final da religião enquanto religião em si, mas é essa máquina mercantilista, ideológica, fanática, dogmática, que está vem destruindo gerações há milênios. Que no fundo é mais um sistema de controle e dominação. Do Deep State. É mais um pilar. É assim mais como um é a alicerce, mídia, é mais um assim pilar como a desse educação, processo. assim como são as macroempresas. Isso. Tem um outro elemento. Então, eu estou intuído para dizer isso aqui, eu não ia falar. A Idade Média, com as fogueiras, tem espíritos desencarnados, consciências desencarnados lá no plano astral, que até hoje estão emulando ódio por aqueles que os levaram a fogueira. Aí, isso, quanto tempo já temos? Mais de 1000 anos, né? Aí eu fico pensando, tem gente que, lógico, eles reencarnaram, mas assim, quando desencarna, toda a memória das vidas passadas, a gente tem acesso. Então tudo aquilo emerge novamente dentro da gente. Aí fico pensando assim, você começa a ter consciência e, nossa, aí não muda, porque você está com o ódio renovado. Então, esses crimes que a Igreja Romana fez, isso tem consequências até hoje no plano astral. E por mais que o Espiritismo tenha romanceado as colônias espirituais que existem, mas enfim, é um grupo de seres tentando ajudar quem está desencarnando com problemas, isso dá trabalho para esses mentores que estão lá no plano astral. Por quê? Porque tem um filme maravilhoso do Robin Williams, que é O Amor Além da Vida. Assistiram?
Ele vai buscar a mulher dele. Que ela tirou a própria vida. O Rosa é sensacional. Quem acompanha a gente aí sabe, meu. É bizarro, assim. Conhece todos. Vamos fazer só um podcast só com filmes. Vamos lá. Primeiro vai ser Matrix. Então, assim, aquele filme mostra o drama das pessoas que dão trabalho aos mentores na Terra, dão trabalho aos mentores lá no plano astral. E aquela mulher, ela não conseguiu reconhecê-lo. Lembra da cena do filme, né? Sim. Ele aparece para ela e ela fala com ele como não soubesse quem ele era. Porque ela se perde? Porque o ato que ela cometeu foi... E a tristeza profunda que ela se envolveu foi tão grande que ela perdeu a lembrança dos fatos ocorridos na encarnação. Quer dizer, o fato gerador do ato de tirar a própria vida, ela sabia daquilo. Mas o resto ficou meio que apagado. E tem livros do Divaldo e do Chico que mostram isso com muita veracidade. Deu para comprovar isso nas entrelinhas dos livros deles. Isso acontece, isso não é romantismo, não, isso é real. Eu vou repetir uma frase que está na Gênese de Kardec, nos últimos parágrafos que Kardec coloca lá na Gênese, né? Que quando você desencarna, você não se torna nem anjo nem demônio, você é ser humano. Que eu também disse aqui há pouco, né? Esse fato aqui, se fosse levado em consideração e fosse estratégica e filosoficamente bem posto isso nas casas espíritas, eu acho que o efeito seria melhor. Aliás, eles recusam falar muito da Gênesis, falam do livro dos médios, Evangelho, que é maravilhoso, Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, enfim, tem coisas ali que ainda não foram devidamente exploradas que falam desses elementos. Então, assim, mudar a transição planetária não é mudar, mas é se conscientizar da transição planetária que é a chave. Né? Nós temos 8,2 bilhões de seres humanos hoje na Terra. Há quem diga que tem mais, eu não sei. Desses 10% desse número, ou talvez 1% desse número, entenda isso que a gente está falando aqui hoje. É muito pouco. E eu não estou sendo alarmista e nem sensacionalista quando eu digo isso. Eu estou buscando fatos que são comprovados, né? Tem populações na Terra, por exemplo, que nunca leram A Voz do Silêncio que Blavatsky produziu, que nunca leu o Livro dos Espíritos. Sim. E o progresso planetário fica atravancado quando esse tipo de conhecimento não é difundido. Não é porque sejam obras dogmáticas, não, mas é porque é um tipo de conhecimento que precisa ser repassado pelas pessoas, ainda que possa conter erros, e contém. Né? Mas o importante é que essa libertação da condição psíquica humana, isso está muito aquém. Ainda falta abrir muito a capacidade de consciência das pessoas. Muito. Então, porque pegando esse gancho de abrir a mente das pessoas, hoje muito se fala que está muito próximo a parte de disclosure, da parte alienígena. E vai acontecer, inevitavelmente. Então, mas eu sempre me pergunto, o que está por trás disso? Por que eles estão querendo contar esta verdade para nós de repente? Existem duas versões. Existe uma versão ligada a esse próprio Deep State que quer ter a narrativa de dizer assim, nós estamos ao lado dos ETs. E nós temos aqui acordos com eles que vocês nunca souberam, e de fato os americanos durante décadas receberam recursos tecnológicos advindos de alguns grupos alienígenas. Todo ufólogo sério sabe disso. Isso não é fake news, isso não é uma verdade fabricada. Esse é um aspecto. O outro aspecto tem a ver com isso que a gente estava falando há uns 15, 20 minutos atrás com a vinda do Cristo Cósmico. Por quê? Porque com a vinda desse Cristo Cósmico, nós vamos ter outras civilizações reintegradas ao circuito de convivência com o ser humano. Veja, existem sim grupos extraterrestres que são contrários. Eu não sei se o termo adequado seria negativos, mas enfim, que caiba aí o termo negativo. Mas há um grupo de seres extraterrenos, biológicos,
que estão alinhados a esse processo da vinda do Cristo cósmico com aquilo que se fala no esoterismo de reintegração cósmica. Que é o fim da quarentena. A Terra está isolada do contato com os mundos, correto? Desde o final da rebelião de Lúcifer. Isso tem a ver com o livro de Urântia, isso tem a ver com os exilados de Capela, isso tem a ver com a série de informações. A própria revelação cósmica trata desse tipo de tema. E o discurso de quem vai dizer assim, ó, os extraterrestres convivem com a gente há muito tempo e nós aqui do governo X, Y e Z estamos ao lado deles. Esse é um discurso que está sendo preparado para gerar uma outra manipulação. O segundo grupo é o grupo voltado a essa questão do Cristo cósmico, que eu acabei de me referir. Né? Então, assim, qual é o discurso correto? Como saber disso? Aí existe um elemento. Existe um elemento que é, a questão da vibração. Como discernir um ser cósmico aparecendo para o planeta todo, se aquilo for uma imagem holográfica projetada? Né? Obrigado. Aquilo pode ser uma projeção mais uma, criada por uma IA fantástica. Não, mas aquilo não é, porque eu sinto, independentemente do que eu estou vendo, que algo é mais forte, que tem vibracionalmente uma força que não é fabricada no meu interior. Né? Do mesmo modo que o pastor, ele entoa o canto e as suas ovelhas o obedecem, do mesmo modo nós vamos saber que o Cristo cósmico que está ali não é uma farsa. Como querem que nós acreditemos com o projeto Blue Beam, que é o projeto que diz que Jesus vem com os anjos tocando trombetas nos céus e vai reunir os eleitos. Que é o discurso dessa ala que vai defender a vinda dos ETs aqui como mais uma forma de manipulação. Seria uma falsa aparição de Cristo. Ainda tem esse elemento. Para nos enganar. Sim, ainda tem esse elemento que eles estão armando nos bastidores. Porque eles querem se apropriar da visão extraterrestre para dizer assim, ó, nós estamos com eles estão conosco, eles têm acordo conosco. E aqui é Jesus. Mas quando o Cristo cósmico, de fato, aparecer, não vai ter como você mentir. Porque isso é um processo vibracional. Não é um processo apenas de projeção externa. É um processo de comunhão espiritual. Vou colocar um conceito até religioso. De comunhão espiritual, de anelo, de êxtase espiritual, se é que eu posso colocar dessa forma. Eu entendi essa filosofia, essa visão, mas dado que eles já têm um controle sobre nós imenso, né, que a gente sabe, se eles estão querendo criar uma coisa tão pirotécnica, uma coisa tão incrível, que seria uma volta de Jesus falsa, será que não tem algo por trás que eles estão com medo que aconteça, que eles querem impedir, para fazer algo tão grandioso desse jeito? Na sua pergunta já tem a resposta. Por quê? Porque eles querem impedir que esse Cristo cósmico apareça. Quando eles se apropriam da imagem de um Jesus vindo nas nuvens, tocando trombetas, isso é o que para você na sua cabeça? O que isso remete? Salvação. Salvação. O que mais? Todo o processo religioso que você foi doutrinado. Isso. Tá. É a manutenção do processo. É a manutenção de todo esse status quo. Quando um Cristo cósmico vier sem nenhum tipo de caracterização dessa daí, eles não querem, porque isso já é diferente, né? Entendi. Primeiro porque não vai ser um processo religioso, vai ser um processo de conscientização. Os que estudam a revelação cósmica têm uma visão de que ele fará um discurso e dali terem algumas outras inteligências espirituais ao lado dele, nas naves, virão em naves, poderão passar 10, 15 horas, 20 horas, um dia, milhares de naves no planeta sendo observadas e ninguém vai ter como negar isso. Esse é um aspecto que pode acontecer? Pode. Tem outro aspecto. Ele, de fato, pode aparecer na hora que ele quiser, sem naves. Hoje, os níveis informacionais permitem que você instantaneamente fale uma língua e essa tradução desse idioma se dê para todos os idiomas do planeta através de tecnologia. Né? Você fala inglês aqui, português, aí vai. Sim. Né?
eles podem usar esse tipo de artifício. E o elemento que esse projeto Bluebeam não tem, que é o fato de você entender que aquilo tem a ver com o Cristo que está dentro de você. Eles dos planos espirituais, dizem que isso não vai ser facilmente distorcido. Isso não tem como você ser enganado por isso. Eu vou ter que voltar novamente à imagem de alguém que vê o pai e sabe que seu pai quer o seu melhor, né? Ou pelo menos assim é o que se tem no arquétipo. Você não duvida que aquele cara é o seu pai. Então, é como se dissesse que lá no inconsciente você não vai duvidar que aquilo ali é o Cristo cósmico. É uma coisa interna, pujantemente vibracional. E aí só o tempo vai ter que chancelar isso. Mas há essa questão. A apropriação do discurso dos ETs e o fato do próprio Cristo cósmico e outros seres promoverem a reintegração cósmica do planeta Terra com esses circuitos civilizacionais aí fora. Porque a Terra precisa também voltar a conviver com eles. Mas como que esse Cristo cósmico vai vir para todos, sendo que nem todas as filosofias e todas as religiões, digamos assim, acreditam no mesmo avatar crístico? É o mesmo ser com outros nomes. Mahdi, na religião dos árabes, se eu não estiver enganado. Jesus, na visão dos cristãos. Maitreya, na visão dos budistas. E o próprio Messias dos judeus, que eles acham que o Messias vai vir agora, que ele não veio antes. É um ser só. Todas as religiões estão esperando hoje na Terra um ser dessa autoridade aparecer. Muda o nome, mas não o ser. Não é Jesus, né? Cristo cósmico. Entendi seu... Aí eu vou repetir o que eu disse há pouco. Quando ele aparecer, você que é profeta de Maomé vai saber que é ele. Você que é judeu vai saber que é ele. Você que é budista vai saber que é Maitreya. Você que é cristão. Vai unificar. Isso. Essa noção ela vai ser captada por todo mundo. Porque os sinais serão os mesmos relacionados à vinda dele. Esse ser conhecido como Jesus ou Yeshua, o nome dele nas tradições esotéricas, Yeshua Ben Pandirá, que é o nome, segundo o esoterismo, o nome real de Jesus, né? Esse ser, ele se cristificou enquanto viveu na Terra até os 33 anos. E esse Christus ou Crestus é um título espiritual de iluminado, que é o mesmo título para Buda, que é o desperto, o iluminado. Então é o mesmo ser. Né? De diferentes culturas você tem o mesmo tipo de objetivo religioso, vamos assim dizer. Ou espiritual, se é que a gente pode colocar dessa maneira. Mas o lado sombrio não vai fazer... Projeto Bluebeam. Sim, mas o projeto não vai querer dizer que cada um desse Deus é individual ao ponto de continuarmos na luta que já acontece hoje em dia, de que cada um tem um Deus e o seu é o melhor do que os demais? Aí é que tá. Quando essas sucessivas vindas desse Cristo cósmico acontecerem, a tendência é que esse discurso dessas trevas, desse deep state, perca força. Até porque muitos deles não vão estar aqui quando esse Cristo cósmico vai aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 6. A tendência é que muitos desencarnem. A tendência é que esse processo, até pelo curso natural da vida deles, né? Mas a manutenção dessa máquina de dominação, ela tem a tendência de ser destruída por causa da presença desses seres. Esse é o seu otimismo? Esse é um dos meus otimismos.